Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o abdômen. Você quer treinar o abdômen para deixar a barriga chapada, para trincar o abdômen? Ou você precisa treinar essa região do core para fortalecer a coluna e evitar que ela fique dolorida? Seja lá qual for o seu objetivo com o treino, é importante você saber como escolher o exercício abdominal, qual exercício ativa mais, qual região, qual musculatura dessa parte do abdômen. E hoje a gente vai ver uma análise de dois exercícios muito famosos aqui no mundo da musculação. O abdominal supra e o abdominal infra, aquele com elevação de pernas, ambos na versão isométrica. Esse estudo que está aí na tela traz uma análise muito interessante que a gente vai discutir agora. Mas antes da gente se aprofundar no tema, já deixa o seu like, curte esse vídeo, deixa um comentário aí, participa, engaja, deixa a sua dúvida, fala aí qual é a sua experiência com esses dois exercícios e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, então a gente tem aí a região do abdômen, né? Se a gente for separar aí as musculaturas, a gente tem aqui nessa região principal, onde tem os famosos quadradinhos, né? A gente tem o reto abdominal. Nessa parte lateral a gente tem oblíquo externo e mais profundo, numa camada ali mais profunda, a gente tem o oblíquo interno e como se fosse um cinturão, né? Um músculo com uma disposição aqui mais horizontal, a gente tem o transverso do abdômen, né? E é claro, quando a gente vai para a academia, a gente sabe que temos, né, que fazer exercício para essa região, como eu falei, seja para estética ou seja para a saúde, principalmente da coluna, e todos nós conhecemos aí uma série de exercícios para fortalecer o abdômen. Então a gente tem, né, um dos principais exercícios isométricos, ou seja, aquele que a gente mantém uma postura sustentada, sem ali o movimento das articulações. É a prancha, né? A prancha é um movimento, na verdade, uma posição que evita a extensão da coluna e por isso trabalha o abdômen. Então, seria um trabalho de estabilização, um dos meus exercícios preferidos para trabalhar abdômen, diga-se de passagem. A gente tem aí os abdominais infra, né, que visa trabalhar a flexão do tronco, que é um dos movimentos clássicos aí que exercitam o abdômen, mas ali trabalhando, né, da parte do final da coluna, ali, né, da região lombar, para levantar ali o quadril, né? Então um movimento de baixo para cima, né? Muitos fazem também esse infra com a coluna parada e fazendo um movimento das pernas, né? Aí no caso seria um movimento de flexão de quadril, né, principalmente, que não necessariamente é um movimento que o abdômen realiza, mas um movimento que os flexores de quadril realizam. Porém, o abdômen precisa trabalhar intensamente ali na estabilização e para evitar uma extensão indesejada da coluna, né? Não é necessariamente a forma que está mostrando aí nessa imagem, mas é a forma que muitos executam e é até a forma que vai ser usada aqui nesse estudo, né? Então, geralmente quem faz esse exercício visa aí trabalhar a parte baixa do reto abdominal, né? O músculo ali dos quadradinhos. É claro, a gente tem o abdominal supra, ou crunch, ou abdominal curtinho, que provavelmente junto com a prancha são os exercícios mais tradicionais, né? Mais um exercício que quem faz visa trabalhar aí a parte alta do abdômen, né? Do reto abdominal. Também vai ser o outro exercício que será comparado e analisado mais a fundo aqui pela gente nesse estudo. E, claro, a gente tem as variações de oblíquo, né? São movimentos de rotação ou às vezes até de flexão lateral, né? Um movimento em conjunto. E como o nome próprio já diz, ele visa trabalhar essa parte mais lateral, né? Onde está ali o oblíquo externo e oblíquo interno. Então, seja lá qual for a variação que você escolher, é importante a gente saber qual dessas variações enfatiza qual mais parte desse abdômen para trabalhar aí de acordo com o objetivo do seu treino. Então, vamos conhecer aqui agora mais a fundo os detalhes desse estudo. Então, o que eles fizeram, né? Como eu falei, a comparação de dois exercícios, abdominal supra e abdominal infra. A gente sabe que quanto mais você eleva o tronco, no caso do abdominal supra, e quanto mais você eleva as pernas, ou melhor,
a forma que você posiciona essas pernas, ela pode ter ali uma influência, né? De forma geral, para fazer o abdominal supra, você precisa retirar a parte alta das costas do chão e, de acordo com a sua mobilidade da coluna e também de acordo com a tua força abdominal, tem pessoas também que fazem esse tronco mais elevado, né? Na intenção de ativar mais essa musculatura e trabalhar mais forte no abdômen. Outra forma é pedir para alguém fixar as suas pernas ou até mesmo fazer num banco declinado ou com as pernas presas, para que essa fixação das pernas permita que você faça uma flexão maior do tronco e acredita-se que essa flexão maior do tronco vai gerar uma ativação maior e logo um trabalho mais completo para o abdômen. No caso do abdominal infra, aqui na elevação de pernas, a gente tem uma questão semelhante, né? Então seria ali você elevar as pernas. Quem faz esse isométrico geralmente deixa a perna ali no meio do caminho, numa angulação próxima aí de 45 graus e faz esse movimento, na verdade essa posição de forma sustentada, né? Evitando que a coluna arqueie. Geralmente você encosta a coluna no chão, né? A lombar, e tenta manter ela encostada enquanto essa perna que está ali fique pesando para baixo, tentando estender sua coluna, enquanto você faz ali a força no abdômen para evitar essa extensão. E, é claro, tem também o trabalho dos flexores de quadril, né? Então, seria um abdominal mais visando a parte alta do reto abdominal e o infra mais visando a parte baixa. Então, esse estudo foi fazer justamente essa comparação. Analisou para ver se realmente esse exercício estimulava mais parte alta ou parte baixa do abdômen, a comparação entre essas duas posturas, e também deu uma olhada ali nos demais músculos do abdômen, né? Então a gente citou lá, além do reto abdominal, os oblíquos, né, interno e externo, e também a parte do transverso do abdômen. E uma coisa muito interessante foi que eles compararam as angulações de cada posição. Então aqui eu deixei até os ângulos que eles utilizaram na tela. Então, tanto para o supra quanto para o infra, pegaram ali a posição de 30 graus, né, uma elevação menor, 60 graus, uma elevação já bem maior, e 90 graus, um ângulo reto, né? Ou seja, no supra é o cara ficar com praticamente não, né, o peito ali, né, encostado na coxa, né, uma elevação bem alta que diria que só dá para fazer com as pernas presas, né? Tanto que você está vendo aí o pesquisador de branco fixando a perna da moça para ela fazer ali a elevação. E, no caso, 90 graus para o infra, é você ficar com a perna reta, esticada, né? A sola do pé para cima. Como eu disse, geralmente o infra a gente faz mais ali próximo dos 30 ou 45 graus, né? E aí, como foram feitos esses testes? Eles sustentavam 30 segundos em cada posição, dessas tanto para o supra quanto para o infra, e dava-se ali um descanso de 2 a 3 minutos entre as posições para fazer a avaliação e para garantir que todos iam conseguir sustentar essa posição de 30 segundos. Como era feita essa avaliação? Ela é feita ali com o ultrassom para ver, no caso, a espessura dos músculos, né, avaliados, e aí se comparava a espessura de repouso, ou seja, ele simplesmente deitado na posição inicial do exercício, com a espessura que ficava em cada uma das posições. Então, quando você contrai a musculatura, faz uma força, você espera que a espessura do músculo aumente. Essa diferença entre o comprimento de repouso e a espessura durante as posturas dá um indicativo da ativação muscular. Para quem já acompanhou outros vídeos aqui, quando se mede a ativação muscular, a gente faz um teste chamado eletromiografia. Por quê? O músculo, quando contrai, quando faz força, ele precisa de uma carga elétrica, você pode medir essa carga elétrica e quanto maior ela for, indica uma maior ativação do músculo. Então, ao invés de fazer essa avaliação medindo a carga elétrica, fizeram a avaliação medindo a espessura do músculo, que também indica, de certa forma, a solicitação do músculo durante um determinado exercício. E os músculos avaliados, como a gente falou, está aí na tela, agora uma imagem que demonstra mais a anatomia ali, e aqui é bom que dá até para ter uma noção melhor da profundidade desses músculos, né?
Então a gente tem essa camada branca aqui no abdômen primeiro, que é a face, é o tecido que recobre os músculos. E aí, logo abaixo da face, a gente tem um músculo aqui, os mais superficiais, que é o reto abdominal, em verde, né, o músculo dos quadradinhos. A gente tem aqui, ó, oblíquo externo em roxo, né? Então a gente vê, ó, as fibras do abdominais, do abdômen, do reto abdominal, elas são bem na vertical. Do oblíquo já são fibras aqui mais na diagonal. Aí, ó, cortando aqui o oblíquo externo, roxinho, a gente vê um músculo já mais profundo, que é o oblíquo interno, que a gente vê que as fibras do oblíquo externo de baixo para cima e as fibras, na verdade, de cima para baixo, e as fibras do oblíquo interno de baixo para cima. Então também são na diagonais, mas em uma outra disposição. E aqui a gente vê mais profundo ainda, lá abaixo do oblíquo interno, o transverso abdominal, que é como se fosse um cinturão com fibras na horizontal. Até por isso, né, a gente vê, de acordo com cada músculo tem uma disposição de fibra diferente, a gente percebe que como eles atuam como se fosse um cinto ali amarrando o abdômen para deixar a coluna bem estável, e até por isso que para o abdômen é comum você ver a gente utilizando diversos movimentos de rotação, movimentos diagonais, retos, enfim, justamente para estar ativando melhor cada um desses músculos e dando estímulos mecânicos de acordo aí com a disposição de cada uma dessas fibras desses músculos para estar fazendo um trabalho mais completo. Lembrando aqui que nos músculos avaliados, reto abdominal foi comparado parte alta, né, mais perto ali do peito, com a parte baixa, mais perto ali do umbigo, do quadril. Tá? E quem foram os participantes desse estudo? Né? Foram 30 pessoas que eram trabalhadoras de hospital, ou seja, pessoas comuns. Né? Nesse meio ali tinha pessoas que treinavam ou não, então não era nenhum público altamente treinado, porém era um público saudável, sem nenhum relato de dor nas costas e sem nenhum diagnóstico de problemas na coluna, como hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, nada do tipo que pudesse ali gerar alguma dor, algum desconforto e pudesse atrapalhar o teste. E todos eles eram capazes de realizar as posturas, de manter elas por pelo menos 30 segundos, que era o requisito para estar analisando essa espessura, aí, essa variação ao longo dos testes. Foram um total de 30 pessoas, 24 homens e 6 mulheres, idade ali na casa dos 30 anos e peso e altura normal, nem muito pesado, nem muito leve. Então, vamos dar uma olhada como esses dois exercícios, supra e infra isométrico, mexeram aí com essa espessura do abdômen, o que dá um indicativo da ativação muscular. Bom, eu montei uma tabelinha aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então, separei aqui, ó, pelas angulações, 30, 60 e 90 graus, e cada linha representa um dos músculos. Então, a gente tem aqui, ó, reto abdominal supra e infra, parte alta e parte baixa, oblíquo externo e oblíquo interno, transverso abdominal. Nas colunas, a gente tem aqui, ó, sempre a primeira, o dado do supra, e a segunda do infra, para cada uma das angulações. Esses números representam a diferença percentual entre a espessura muscular durante o exercício, em cada uma das angulações, comparando com a espessura de repouso. Então, esse número, por exemplo, ali, ó, 38% no reto abdominal supra em 30 graus, no exercício supra, significa que a espessura muscular no exercício supra a 30 graus estava 38% maior do que em repouso, que dá um indicativo da solicitação desse músculo. Para facilitar, para ficar mais didático, eu marquei em verde quais pontos deram maior, né, espessura em relação, maior diferença de espessura em relação ao repouso, indicando maior ativação. Em verde está para o supra e vermelho está para o infra. A gente vê aqui, ó, de cara, batendo o olho nessas cores que eu coloquei aqui para vocês, que a posição de 60 graus, ou seja, uma elevação bem considerável do tronco, né, levantar ali o tronco do chão no exercício supra a 60 graus, foi onde aparentemente gerou uma maior ativação
para todas as regiões, exceto o oblíquo interno, né? Lembrando que se o abdômen supra ele visa mais o abdominal, até por ser um movimento de flexão de tronco, é justamente o reto abdominal que faz esse movimento de forma principal, é normal a gente ver esses números maiores aqui no reto abdominal, supra e infra. E aqui a gente vê que os valores são bem parecidos, né? Fica difícil a gente afirmar que um é melhor que o outro, né? No caso, o reto abdominal supra é melhor para a parte alta do que para a parte baixa do reto do abdômen. Por esse estudo não dá para afirmar isso, a comparação numérica não diz isso. Aqui, no vermelho, eu já fiz essa marcação para o infra. Então a gente viu aqui que a posição de 90 graus gerou ali as maiores diferenças de espessura, né? Então a gente vê aqui, ó, para todos, menos para o transverso do abdômen. E a gente vê aqui, ó, que em todas as comparações, né, pelo menos nessa média aí de porcentagem, né, de diferença de espessura, o abdominal supra levou vantagem ali em relação ao infra. Então o que a gente pode afirmar com esses dados? Então, reto do abdômen, as angulações afetaram aí a mudança de espessura, ou seja, indicaram maior ativação. No caso, a gente viu aqui 60 graus para o abdominal supra e perna ali na linha reta, ângulo reto, 90 graus para o infra. Supra versus infra. Não dá para dizer que nem o abdominal supra, nem o abdominal infra, né, eles têm ali uma melhor relação. Dá para falar que o infra trabalha mais a parte baixa ou o supra trabalha mais a parte alta. A gente viu que o estímulo dos dois exercícios são equivalentes para ambas as regiões. Já para o trabalho de oblíquo e para o trabalho do transverso, né, musculatura mais profunda, a mudança de angulação ela não fez muita diferença, né? Então, isso até é esperado, porque, como eu falei, o trabalho dos oblíquos, principalmente, são em movimentos de diagonais, de rotação, de flexão lateral. O trabalho do transverso, ele é principalmente naqueles exercícios de vácuo, de maior exigência ali de controle respiratório, mais aquela contração mais profunda. Então era até de certa forma esperado que não desse tanta diferença a angulação, até porque não foi dada nenhuma instrução de se fazer uma contração mais profunda ou um vácuo abdominal associado aí à posição seja do supra ou do infra. Então já era de se esperar que isso acontecesse. Provavelmente se esse tipo de instrução fosse dada, a gente talvez veria aqui um resultado com maior mudança aí na espessura do transverso abdominal, né? Outra coisa que a gente viu aqui, como eu falei para vocês, o abdominal supra ele faz de fato a flexão do tronco. O infra, no caso, ele não faz, dessa forma que ele foi aqui executado nesse estudo, ele não faz a flexão do tronco. Ele usa a força do abdômen para evitar que esse peso da perna faça uma extensão indesejada da coluna. Então, é um antimovimento, né? Evitar o movimento é diferente de você sustentar o movimento numa posição. Por isso que a espessura do reto abdominal, no abdominal supra aqui, dá mais diferença. Então, indica uma ativação maior. No caso, se fosse um abdominal infra, daquele estilo ali, da imagem que eu mostrei lá no início, onde realmente você levanta a coluna do chão, provavelmente se fosse essa sustentação de postura em isometria, aí não afirmo para vocês que ia ser maior a mudança de espessura, mas aí a gente ia ter ou maior ou uma equivalência. Então já fica aí, né, para vocês, utilizar no treino. Você quer potencializar abdominal infra? Faça a flexão de coluna também. É claro, né, se você conseguir com boa técnica, sem doer, sem machucar suas costas, que provavelmente você vai ter uma ativação melhor dessa musculatura e, é claro, contrair o abdômen não necessariamente por você estar fazendo ali um movimento que você está vendo a parte alta movimentar, trabalhar mais, não necessariamente isso quer dizer que a ênfase está sendo ali. Até porque você fazendo a contração, a flexão de tronco, você vai estar solicitando todo o músculo reto abdominal. Não tem como você fazer uma ativação seletiva. Eu vou pegar mais o supra. Eu vou pegar só o infra. Não tem como.
contraiu o músculo, fez o movimento, você o ativa. Então, quando você faz um abdominal curtinho, você também está fazendo o estímulo para a parte baixa do reto abdominal. Beleza? Então, essa foi a mensagem aí do vídeo de hoje. Comenta aí se você já sabia dessas diferenças entre a ativação do abdômen desses dois exercícios. Comenta aí se você faz esses movimentos na sua rotina. E é claro, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda quinta-feira às 20 horas. Por hoje a gente fica aqui, mas a gente se vê na semana que vem. Então, bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.